Bom dia, estamos aqui para mais uma live, agora 7h40 da manhã, para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos lá, né? Mais uma segunda-feira, agora já estamos em setembro, semana aí da independência do Brasil. E vamos lá, né? Dia 7 de setembro é o dia do aniversário da doutora Bianca também. Bianquinha aí vai fazer os seus quarentinha. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Firmes e fortes? Mia Munhoz, bom dia, doutor. Estela Gava, bom dia, doutor. Bom dia, dona Estela. Bom dia, dona Valéria. Bom dia, dona Mia. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, né? Mais uma segundona. Aproveitar o nosso tempo aqui para falar sobre algum tema que vocês tenham interesse em saber, que eu possa falar. Sempre tem alguma coisa que a gente possa tentar aprofundar um pouco mais, que pode ser interessante. Bom dia, dona Aparecida. E aí, pessoal, sobre o que falaremos hoje? Tem algum tema especial que vocês queiram saber? Tirar alguma dúvida, alguma questão? Falar sobre algum suplemento? Falar sobre algo aí que seja interessante? Tirar dúvidas sobre o protocolo Coimbra? Bom dia, dona Fátima. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar esse tempinho. Mia Munhoz, doutor, pode falar como pode nos livrar do flúor no dia a dia? Então, dona Mia, o flúor, ele é uma substância química que ele causa um imenso prejuízo para a saúde. E a única aplicabilidade dele no corpo humano é para aumentar a mineralização dos dentes. Então, com isso ele consegue, entre aspas, prevenir as cáries. Mas ele não tem qualquer outra função no nosso corpo. Inclusive, todos os outros efeitos que ele tem no nosso corpo são tóxicos. Em alguns locais onde a água tem uma concentração muito alta de flúor, já naturalmente, o que acontece é que nesses locais as pessoas têm problemas gravíssimos de saúde, tem problemas do desenvolvimento do sistema nervoso, porque o flúor ele acaba bloqueando o efeito, bloqueando a função da tireoide, causando quadro de hipotireoidismo. Na gestante, na criança pequena, isso é devastador para o sistema nervoso, porque o hormônio da tireoide é fundamental para você conseguir desenvolver o sistema nervoso. Então, sem o hormônio da tireoide, a pessoa vai ficar com uma perda intelectual. Além disso, o flúor em excesso ele também tem um outro grande problema, que ele começa a aumentar a calcificação, principalmente do osso. E aí a pessoa pode achar que um osso com muito mais calcificado é interessante, mas não. Quando o osso ele tem um excesso de calcificação, ele começa a ficar tão rígido, tão duro, que aumenta o risco dele ter fraturas. A gente chama isso de osteopetrose. Existe a osteoporose, que é o enfraquecimento do osso por conta de falta de mineralização do osso, por ali uma perda de massa óssea, mas também tem justamente o contrário, e tanto a falta quanto o excesso são patológicos. E, em geral, na medicina é assim que funciona. Tudo que está ou em falta ou em excesso vai causar um prejuízo enorme, tá? No caso, o flúor está presente na pasta de dente, está presente na água que a gente consome. Então isso é um problema, porque ele é adicionado à água que a gente bebe. E a maior parte dos filtros não consegue tirar esse excesso aí de flúor. O filtro que você conseguiria colocar na sua casa, que pode fazer isso, é um filtro de osmose reversa. Além disso, você tem a questão do flúor tá adicionado aí em vários produtos para a higiene bucal. Também é um problema.
Muitas pessoas não sabem, mas inclusive o flúor, ele é letal. Minha esposa estava me contando outra vez que ela, na época da faculdade, aprendeu que se uma criança comer meio tubo de pasta dental, ela corre um sério risco de vida por conta desse efeito tóxico do flúor. O flúor, então, ele pode inclusive matar. No caso, a gente pode ou colocar um filtro na sua casa que tem essa capacidade de filtrar o flúor, ou você pode tomar água que não seja fluoretada. Então, dificilmente você vai achar água mineral que não seja fluoretada, e uma das opções é você consumir água de poço. Então, água de poço, seja um poço aí que esteja bem limpo, que seja bem, colocar ele para filtrar, vai ser uma ótima opção. Outra questão que você pode fazer é comprar produtos de higiene dental que não tenham flúor adicionado. Quando você for fazer tratamento também com o dentista, não permitir que ele coloque flúor nos seus dentes. O principal fator que vai influenciar na formação de cáries não é a falta de flúor, mas o principal fator é a questão da alimentação e da limpeza dos dentes. Então, é importante manter ali uma boa limpeza dos dentes, fazer uso do fio dental para tirar ali as placas de bactérias que ficam entre os dentes. E além disso, ter uma alimentação saudável que vai manter ali um equilíbrio da microbiota da boca. Mas esse tema aí é um tema bem controverso, porque muitos autores veem que eles estabelecem aí valores de segurança para o uso do flúor. Só que a questão nem todas as pessoas elas conseguem se manter bem dentro dessas doses que são utilizadas dentro do fator de segurança. Então, muitas pessoas elas vão acabar se intoxicando com o flúor por conta de alterações aí genéticas. A gente não sabe quem vai ter ou não esse tipo de problema. Então, tudo que a gente não pode prever é bom a gente evitar. Certo? Dona Estela, preciso saber sobre a dieta do protocolo. Então, dona Estela, a dieta do protocolo Coimbra é uma dieta com restrição de cálcio por conta do uso de doses elevadas de vitamina D para regular o sistema imunológico. No caso, a gente usa ali doses entre 30 até 450 mil unidades de vitamina D por dia nos pacientes. A maioria dos pacientes não passa de 100 mil unidades por dia, mas alguns pacientes precisam disso. E aí o que acontece? Quando você toma doses mais altas de vitamina D, você aumenta a capacidade do seu corpo de absorver o cálcio. Isso acontece porque existe um mecanismo de transporte ativo de cálcio que é dependente da vitamina D. Então, quanto mais vitamina D tem, mais funciona esse mecanismo de transporte ativo de cálcio, como se fosse uma bomba de cálcio. E aí o que acontece? Se a gente toma doses altas de vitamina D e não controla o cálcio da dieta, a gente pode, com o tempo, levar uma sobrecarga de cálcio. A gente chama de hipercalcemia. E essa hipercalcemia, ela é danosa para o organismo, porque pode levar à calcificação do rim, levando um quadro que a gente chama de nefrocalcinose. Começa a calcificar o parênquima renal. Então, no caso, para que não aconteça essa nefrocalcinose, nem tenha esse excesso de cálcio, que pode levar à perda de função renal no futuro, a gente tem que fazer uma dieta com restrição de cálcio. A gente tira os alimentos que têm muito cálcio, porque naturalmente todos os alimentos têm alguma quantidade de cálcio. O que a gente tira são os alimentos que têm uma quantidade excessiva, e a gente fala para consumir de forma moderada aqueles que têm uma quantidade moderada de cálcio. E os pacientes conseguem fazer esse tratamento com segurança. Inclusive, tem um estudo que foi publicado com 319 pacientes do protocolo Coimbra que fazem o acompanhamento lá na Alemanha. E nesse estudo mostrou que nenhum paciente teve hipercalcemia, se intoxicou por conta do tratamento. Mas todos estavam fazendo a dieta com restrição de cálcio e também mantendo uma boa hidratação. Tá bom? Mas se tiver alguma dúvida mais específica sobre a dieta, é só perguntar que a gente vai respondendo aqui. Parecida Corina, doutora, a vitamina B12 da marca Citobê é boa? Não conheço, tem que ver depois qual que é essa marca.
Stella Gavo, queria saber sobre a banana. Tenho comido banana, aquela panqueca de banana com ovo e aveia. 2 de manhã, 2 de cada, de manhã e de tarde e de noite. Porque ao invés de comer doce, eu estava comendo isso. Posso comer ou é proibido no protocolo? Então, para quem toma dose alta de vitamina D, não pode consumir uma quantidade excessiva de aveia. Mas você pode trocar essa aveia por outros tipos de farinha. Você pode trocar, por exemplo, pela farinha de coco, que é uma excelente opção. Você pode trocar pela farinha de arroz, que é uma excelente opção. Então, tem opções aí que são interessantes para você trocar, tá? Mia Munhoz, em final de semana eu vou para a cidade depois que dou banho no meu bebê, percebo que ele começa a gorfar muito. Nas torneiras ou chuveiro tem algo que eu possa fazer? Moro na roça e uso água de poço. Então, a questão do flúor, dificilmente o chuveiro vai conseguir tirar o flúor. Tem alguns filtros de chuveiro, de torneira que você pode colocar, mas eu acredito que eles não vão conseguir tirar o flúor. O flúor é difícil de ser retirado. Então, não tem muita opção. A água do poço na roça vai ser muito melhor. Se essa água tem que ter cuidado com esse poço para ver se ele está bem limpinho, se ele não está tendo nenhum tipo de contaminação. Às vezes é interessante, inclusive, você fazer uma análise da água. E é importante também passar num filtro para você não ter, às vezes, contaminação de micro-organismos, né? Que é muito comum, poço. O pessoal ter contaminação de alguma bactéria e ter problemas em relação a isso. Mas tem alguns filtros que eles vendem que falam que tira o flúor e o cloro, mas não acredito que consiga tirar totalmente o flúor. O cloro sim, eu sei que eles conseguem tirar, mas o flúor é mais difícil. Dona Mara, então, quem toma doses altas de vitamina D não deve tomar cálcio? Pergunto, pois tem filhos que tomam doses altas de vitamina D devido ao vitiligo. Não deve consumir alimentos ricos em cálcio. E não pode tomar suplemento de cálcio também, tá? Tem que ter cuidado em relação a isso. O cálcio em excesso vai causar problemas. Mas todo paciente que vai fazer esse tratamento, ele recebe orientações para poder fazer o tratamento de forma adequada. Como eu disse, todos os alimentos têm alguma concentração de cálcio. A gente só tira os alimentos que têm muito cálcio. A gente tira principalmente os laticínios, as castanhas e as sementes. Castanha de caju pode ser consumida com uma moderação, mas as outras castanhas e sementes não podem porque elas têm bastante cálcio. Por exemplo, o gergelim, 100 gramas de tahine, que é a pasta de gergelim, tem mais cálcio, por exemplo, do que o queijo. O queijo ali, dependendo do tipo, ele chega a ter 700, 800 miligramas de cálcio a cada 100 gramas, que é uma quantidade razoável. Então, tem que ter cuidado em relação a esses alimentos e sempre tem acompanhamento com o médico para pedir os exames de controle para saber se está tudo bem com a questão do cálcio. Às vezes o paciente ele não intoxica porque está consumindo um excesso de cálcio na alimentação, mas ele pode ter um outro mecanismo de diminuição da eliminação de cálcio pela urina. Então, a urina ela é uma das principais fontes de eliminação de cálcio. E quando a pessoa tem, por exemplo, uma infecção urinária, a gente percebe que essa eliminação de cálcio pode ficar prejudicada, aumentando o risco de hipercalcemia. Então, também é outro fator que tem que estar de olho. E sempre tem que estar atento aí aos sintomas também de hipercalcemia. Boca seca, sede excessiva, náusea, vômito, aumento da eliminação de urina, que a gente chama de poliúria, perda de apetite, constipação intestinal. Então, tem vários sintomas que podem aparecer em decorrência desse excesso de cálcio que a pessoa tem que estar atenta. Inclusive, ela recebe um pedido de exame para fazer exames para avaliar se está com excesso de cálcio ou não, quando existe essa suspeita, tá bom? Então, é importante essa questão de controlar o cálcio na alimentação para tomar doses mais altas de vitamina D. Dona Sandra Meni, bom dia, doutor. Bom dia, dona Sandra. Jack De Simone, semente de girassol pode, semente de girassol não pode consumir enquanto está tomando doses altas de vitamina D.
Marazaki, sua live ficará salva, doutor? Sim, vai ficar salva, dona Mara. Quais as vitaminas as crianças não podem deixar de tomar? Obrigado por responder. Então, dona Mara, tem várias substâncias que as crianças elas não podem deixar de tomar. A questão é quanto o seu filho vai precisar de vitaminas é o quanto ele consegue ter de alimentação saudável. Então, pensa que a maioria das vitaminas elas vão ser fortemente influenciadas pela alimentação da criança. Quanto mais restrita é a alimentação da criança e mais pobre é essa alimentação, mais você vai precisar suplementar. No caso, a vitamina D ela não é uma vitamina, ela é um hormônio que é produzido principalmente quando você tem uma exposição adequada ao sol. Então, se o seu filho, por exemplo, ele fica o dia inteiro dentro de casa, as atividades que ele faz são mais restritas a um ambiente fechado, em que ele não tem uma exposição adequada ao sol, principalmente do horário entre 10 da manhã e 4 da tarde, ele vai precisar de suplementar a vitamina D. Se o seu filho ele não tem uma alimentação diversa, vai precisar de muitas outras vitaminas. É muito comum ter deficiência de ferro, muito comum ter deficiência de zinco. Se a criança ela tem uma alimentação basicamente de industrializados, ela vai precisar de magnésio, porque a maior parte do magnésio é eliminado quando você processa o alimento. Então você pega, por exemplo, a mandioca. A mandioca tem lá uma quantidade X de magnésio quando ela está in natura. Você vai lá e cozinha a mandioca. Quando você processa, faz a farinha de mandioca ou a goma de tapioca, você vai perder ali 80% ou até mais da quantidade de magnésio daquele alimento. Então, é muito importante a gente começar a olhar para os nossos filhos em relação a essa questão da diversidade da alimentação. Então, quanto mais a criança for seletiva, quanto mais ela for restrita em relação à alimentação, mais você vai precisar de dar uma suplementação adicional. Ômega 3, por exemplo, se o seu filho não consome peixe com regularidade, vai precisar de suplementar ômega 3, principalmente peixe como a sardinha, como peixes que tem ali uma concentração mais alta de ômega 3. Peixes mais gordurosos que vão ter essa capacidade de concentrar ômega 3 e que você vai poder absorver bem. Antigamente as crianças elas todas eram obrigadas a tomar lá o óleo de fígado de bacalhau, uma fonte riquíssima de ômega 3 e também uma boa fonte de vitamina D. Tanto é que com o uso do óleo de fígado de bacalhau, praticamente o raquitismo foi extinto no mundo todo. Agora que está voltando, porque as pessoas elas acabaram fazendo aquilo que não deveria. Começaram a deixar os filhos mais restritos, sem tomar sol. Tá voltando aos costumes que se tinha ali no século XVIII, XIX e XX, que foi o auge do raquitismo. Sandra Meni, doutora, vitamina B2 deixa o xixi amarelo? Eu falo pro paciente até que não é nem amarelo, chega a ser fluorescente, da cor de caneta marca-texto. Não tem caneta marca-texto aqui, mas eu sempre mostro pro paciente que a vitamina B2, que é a riboflavina, ela deixa essa cor bem característica da urina, deixando essa urina com uma cor mais fluorescente, cor de caneta marca-texto. Isso é normal. Você toma, por exemplo, um polivitamínico que tem uma quantidade razoável de riboflavina, sua urina não está ficando fluorescente, você tem que ficar preocupado, porque provavelmente não tem ali essa vitamina e possivelmente também não deve ter outras, tá? Doutor, qual o valor ideal de selênio e zinco? Selênio e zinco no exame de sangue, dona Sandra, tem que ficar ali próximo do limite superior da normalidade. O selênio e o zinco eles são importantíssimos porque são dois metais aí que eles têm uma função muito importante de reduzir a inflamação. Na verdade, eles entram como um cofator ou como estrutura de uma série de enzimas do nosso corpo. E, por exemplo, o selênio ele é muito importante para a tireoide.
O zinco ele é importante para as metalotioneínas, para a eliminação de várias substâncias que são tóxicas, para controlar o estresse oxidativo. E ambas elas vão influenciar a atividade da principal enzima antioxidante do nosso corpo, que é a glutationa peroxidase. E essa enzima precisa de selênio e de zinco para ser utilizada por várias vezes. Se o corpo conseguir fazer uma reciclagem dessa enzima e conseguir eliminar os radicais livres que fazem a gente envelhecer mais rápido. Então, no caso, essas substâncias elas são fundamentais para inúmeras enzimas. E elas, dentro do valor do exame de laboratório, você tem que tentar manter elas próximas do limite superior, da normalidade. Principalmente quando você tem algum tipo de doença já que tem uma inflamação aumentada, como por exemplo uma doença autoimune. No caso aí você vai ter essa tendência a manter tanto o selênio quanto o zinco um nível maior do que o habitual, tá? Cíntia, doutor, crianças com colesterol um pouco alto, mas não consomem fritura, o que será? Na verdade, a maior parte do colesterol é produzido pelo próprio organismo da pessoa, dona Cíntia. Então, a parte que a gente tem que pensar aí é em relação à inflamação do fígado. Então, o fígado inflama de diversas formas. Uma alimentação que tem mais carboidrato, que tem mais açúcar, que tem mais farinha, ela vai causar também um aumento ali do colesterol, porque a insulina também influencia ali na produção de colesterol pelo próprio organismo. Então, acredita-se que até 40% do colesterol vem da dieta, dos alimentos de origem animal. O colesterol é um tipo de gordura que é de origem animal, então os alimentos de origem animal podem aumentar o colesterol. Mas o principal fator que vai influenciar é a própria produção de colesterol. Pode ser por origem genética, então a pessoa tem ali uma dislipidemia familiar, um excesso de produção dessas gorduras. E também tem a questão de você ter essa possível inflamação acontecendo no fígado. Tem sido cada vez mais comum encontrar em crianças gordura no fígado, sinal que a alimentação está péssima e geralmente está associado ao consumo de refrigerante, bolacha, bolo, chocolate, outros doces, que ali é um fator que vai levar essa inflamação do fígado no longo prazo e que pode influenciar aí no valor do colesterol. Você também tem que fazer uma investigação melhor. Por exemplo, criança com hipotireoidismo também pode ter uma alteração do colesterol por conta da alteração do funcionamento da tireoide, que é algo que também precisa ser investigado. Então, na verdade, o ideal é que você faça uma boa investigação. Às vezes o colesterol da criança também está aumentado, mas às custas do colesterol bom. Isso eu estou cansado de ver no consultório. Muitos pacientes vêm com colesterol alto, preocupadíssimos. E aí quando você vai ver qual colesterol que está alto, o HDL, que é o colesterol bom. Então também tem que fazer esse tipo de diferenciação. Muitas vezes a pessoa olha só para o colesterol total, mas não consegue fazer uma análise mais aprofundada do que está aumentado. Muitas vezes o aumento é do triglicérides e isso também impacta no colesterol. Então tem que fazer uma análise aí do que está acontecendo e fazer uma investigação mais aprofundada. Por isso que hoje em dia a gente não consegue fazer uma consulta de 10 minutos para poder avaliar um paciente, porque a gente não consegue realmente tentar descobrir a causa do problema. Quando você descobre a causa do problema e consegue direcionar o tratamento para a causa daquele problema, a chance de você ter sucesso é muito maior, desde que a pessoa queira fazer todo esse processo, tá bom? Pessoal, tenho que partir aqui porque já deu meu tempo. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham uma excelente semana. E amanhã, às 7h30 da manhã, a gente está de volta aí. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, por todas as perguntas. Sei que eu não consegui responder todas as perguntas, mas amanhã a gente dá continuidade aí às nossas conversas e a gente vai falando aí o que podemos para poder ajudar. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.